Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos aprender a criar um backlink proveniente de um site com uma autoridade alta, né? E nesse caso aqui eu estou utilizando aqui a plataforma do Blogger e vou utilizar aqui um blog expirado, né? O blog seria esse aqui, vamos lá. Vou ativar aqui o mouse bar. Como vocês podem ver, a URL ela tem um PA de 29, né? E o DA seria 91. Na verdade, o DA sempre será 91 por causa do domínio blogspot.com, né? Que nesse caso aqui, o subdomínio ele tem um PA de 29, né? E o interessante aqui é que eu vou criar aqui um conteúdo, vou colocar o link do meu site principal ou do meu blog para estar ganhando aí um suco de link, né? Para estar ganhando aí mais posições no Google, fazendo backlinks de qualidade, né? Então vamos lá, o passo a passo. A primeira coisa que você deve fazer depois que você ativar o blog expirado é você vir até aqui, ó, em configurações. Em configurações, não pode passar desapercebido nessa parte aqui da descrição. Você tem que escrever alguma coisa aqui em descrição. Você deveria escrever aqui a palavra-chave, né, do blog expirado e algumas palavras-chave relevantes, né? E mesmo que você esteja fazendo aqui um blog apenas com o intuito de você ganhar um link para o seu blog principal ou até mesmo para o seu site principal, é interessante você colocar todo o seu conhecimento em SEO aqui nesse blog expirado e você deixar o site redondinho, né? Tudo mastigado aqui com relação ao SEO, né? Aqui eu já coloquei, eu vim até aqui mesmo apenas para avisar, né? Então vamos voltar lá. Você vem aqui novamente nesse menu e você vem aqui em postagens. Nós iremos criar a primeira e única postagem desse blog, né? Você vai clicar aqui em criar uma nova postagem. É interessante que você já tenha um conteúdo relevante à palavra-chave, né? É interessante que se você não tiver um conteúdo ou não querer fazer, né, você contrata aí um freelance, né? Há freelancers aqui no Brasil que eles cobram aí em torno de 10 a 20 reais, é um conteúdo para você estar linkando, né? Então aqui o título eu vou colocar como saiba como criar um blog de nicho. Saiba como criar um blog de nicho. O meu intuito, como exemplo, né? Vamos supor que eu tenho um site, é um site fictício, né? É um site que ensina como criar um blog e eu vou colocar o meu link aqui apontando para esse site de como criar um blog. Então, como esse blog aqui expirado, ele é meu, eu posso editar ele como eu quiser. Então, eu vou fazer ele, eu vou colocar aqui todas as técnicas de SEO possíveis, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar o meu conteúdo. Esse conteúdo eu ainda falta editar aqui algumas palavras, como você pode ver, tem algumas palavras que estão sublinhadas em vermelho. E você deve fazer o seguinte: a primeira coisa que você deve fazer no seu conteúdo, depois que você escrever, você deve vir até aqui, ó, e você seleciona. Após selecionar, você vem nessa caixinha aqui em normal e você escolhe título, né? Aqui no blog, para quem está acostumado a utilizar o WordPress, é diferente, né? Título, na verdade, significa H2. Subtítulo seria H3 e título secundário ele irá marcar como H4, né? Então eu vou selecionar aqui título. Eu já tenho aqui o meu H2 com a minha palavra-chave, como criar um blog de nicho, né? Esqueci de colocar aqui de como criar um blog de nicho. Agora o que é que você deve fazer? Você tem que incluir uma imagem. Nessa imagem você deve colocar a palavra-chave. Você tem que renomear essa imagem com a palavra-chave. Depois que você subir aqui, você coloca no título e depois você coloca no texto alt. Então vamos colocar uma imagem. A imagem
para esse blog expirado, você pode colocar no início, no meio, no fim. Fica aí seu critério, né? Você clica aqui, ó, inserir imagens, escolher arquivos e você tem que renomear o arquivo, a imagem. Vamos supor que essa imagem aqui do próprio Windows, né, aquela amostra de imagens, seria a imagem mostrando como criar um blog. A imagem, na verdade, você pode colocar qualquer imagem, pouco importa. O Google, ele ainda não tem essa tecnologia para saber o que é aquela imagem, né? Ele confia muito no usuário. Eu vou colocar aqui uma palavra antes de como criar um blog, vou colocar saiba. Saiba como criar um blog de nicho. Saiba como criar um blog de nicho corretamente. Eu coloquei aqui uma palavra antes de como criar um blog de nicho e coloquei outra após como criar um blog de nicho, que é corretamente. Você clica na imagem, você irá notar que vai vir esse menu aqui. É o menu para você escolher a imagem, você vai alterar as dimensões da imagem. Você escolhe se você quer ela pequena, média, grande ou muito grande, né? Eu vou deixar nessa mesma dimensão aí. Eu vou alinhar à esquerda. E você vai vir aqui, ó. É importante que você venha em propriedades. Você vai ver duas caixinhas. É o texto do título e o text out. Em texto do título você coloca saiba como criar um blog de nicho corretamente, aqui no título. Agora no text out você deve colocar a palavra-chave específica, a palavra-chave exata, que é como criar um blog de nicho. Como criar um blog de nicho. Nesse exemplo aqui, você não precisa, não é interessante que você coloque algum texto antes e nem um texto após a palavra-chave. Eu vou clicar em OK. Feito isso, agora nós iremos colocar aqui um link externo apontando para um site de autoridade. E nesse caso aqui, eu vou colocar um site relacionado a como criar um blog, um site externo de autoridade. Que nesse caso aqui, eu vou utilizar o Blogger. Eu vou selecionar a palavra Blogger. Antes eu vou pegar o link, né? Vou selecionar Blogger. Eu vou vir aqui em link e vou colar aqui a URL. Se o seu conteúdo, se esse blog aqui, por exemplo, o seu blog principal, ele fala sobre maquiagens, né? E aqui você está falando sobre a Avon, você está criando um subdomínio. E nesse subdomínio você vai fazer um post sobre algum assunto relacionado à maquiagem, por exemplo, poderia ser até a própria Avon. Você poderia linkar essa palavra Avon com o link da Avon, que tem bastante autoridade, né? Nesse caso aqui eu vou deixar o blog. Você vai escolher um domínio que tenha autoridade e que tenha relação com esse post aqui e que também tenha relação ao nicho que você está trabalhando. Como você pode ver aqui, esse blog expirado é como criar um blog. Esse post é saiba como criar um blog de nicho. E eu estou colocando aqui como referência, uma referência externa, eu estou colocando o blog. No blog eu estou linkando com o link do blog. Até aí você entendeu, né? Passo a passo, né? Então vamos lá. Agora eu vou colocar o meu link, o link do meu site principal. Eu vou abrir aqui uma aba aqui no Google para encontrar aqui um site para dar como exemplo, né? Como se fosse meu site. O meu site principal fala
como fazer um blog de nicho. Eu vou estar pegando o link. Nesse exemplo, vamos supor que esse site é o meu e eu quero criar um link para essa página. Como criar blog de nicho e gerar uma boa renda. Essa página, como você pode perceber, ela incluiu a palavra-chave no título, como criar um blog de nicho, incluiu também na URL, como criar blog de nicho e incluiu também na descrição. É importante que você também faça isso no seu blog ou site principal. Eu vou copiar aqui. Com relação ao texto âncora, pessoal, é importante que você fique atento a não super otimizar esse texto âncora, né? Muitas pessoas gostam de colocar assim, por exemplo, como criar blog de nicho e gerar uma boa renda. E no contexto do post, como criar blog de nicho e gerar uma boa renda, né? Isso aqui seria uma super otimização do texto âncora. Ninguém vai linkar isso aqui de forma natural. Ninguém que tem um blog vai linkar para o seu site dessa forma aqui. Eu vou linkar a palavra como criar blog de nicho e gerar uma boa renda. Ninguém faz isso de forma natural. A pessoa poderia até linkar dessa forma aqui, ó. Como criar blog de nicho. Ou criar blog de nicho, ou até mesmo blog de nicho, mas não daquela forma. Você tem que prestar atenção com essa super otimização. No caso de um exemplo, que se eu tivesse um site, esse site ele fala sobre maquiagens e eu fiz um post lá como usar maquiagens da Avon. Deixa eu estar apagando esse B aqui. Como usar a maquiagem. Vou colocar aqui o nome fictício, né? Como usar a maquiagem. Como usar a maquiagem, né? X corretamente nos lábios. Então isso aqui é uma super otimização. Você poderia colocar como usar a maquiagem. Aí não seria uma super otimização. Eu vou citar aqui alguns exemplos que você pode estar colocando aí. Você pode colocar o nome do blog. O nome do blog. Você pode colocar o nome do autor do blog. Você pode colocar a URL, né, com o www, sem o www, com o http ou sem o http. Nesse caso aqui eu não vou acessar o site para verificar quem é o nome, eu vou colocar apenas a URL, vou colocar blogdenicho.com. Voltar aqui. Blog. Deixa eu estar verificando aqui. Blog de nicho. blogdenicho.com. E eu vou colocar aquela URL. Vou selecionar aqui. Vou clicar aqui em link, desculpa. Ele já colocou o link, só que eu vou alterar aqui. Ele colocou o link da home. Você apaga e coloca o link da página. Agora sim, quem clicar em blogdenicho.com irá para aquela página. Mesmo que esse site que eu estou criando um backlink, ninguém visita esse site. Em 10 anos ele não receba nenhuma visita, saiba que o Google ele irá visitar esse site constantemente. O Google visita os sites e os links que tem aquele site ele irá visitar também. Ele vai verificar que aqui tem dois links, tem um link com o texto âncora blog, ele irá acessar esse link e irá verificar que vai para o blog. Nesse caso aqui de blogdenicho.com, ele irá acessar também e irá verificar que vai para essa página.
Muito cuidado com o texto âncora. Feito isso, você publica. Clicar aqui em cancelar. Agora o que é que você deve fazer? Você vai vir até aqui, ó. Você seleciona a página, o post, desculpa. Você vai vir até aqui em novo marcador e você vai colocar a palavra-chave. Como criar um blog de nicho. Vou dar o OK. Pronto, feito isso, vou voltar aqui no início. Você vai vir aqui novamente nesse menu aqui e você vai vir em layout. O layout, aqui em layout, é interessante que você modifique a imagem do favicon. Essa imagem do favicon, ela é uma imagem genérica do próprio blog. Você clica aqui em editar. Você clica aqui em escolher arquivo. Eu estou utilizando aqui imagem do próprio Windows, né? Aquela amostra de imagens. Você escolhe uma imagem para o seu favicon, pode ser qualquer imagem. E eu vou clicar aqui e vou renomear esse arquivo. Como criar um blog. Subir essa imagem. E agora você salva. Agora eu vou clicar aqui em salvar. E vou visualizar para ver se realmente já está lá o favicon, né? O favicon irá aparecer aqui em cima. Pronto, o favicon já está bem configurado, inclusive até o conteúdo mesmo. Agora você vai vir até aqui em adicionar um GangJet nessa parte aqui. Você desce até aqui. Você vem em páginas, né? Exibir uma lista de páginas autônomas em seu blog. Na verdade, isso aqui irá servir como um menu. Um site, para ser site perante o Google, ele tem que ter um menu. Se ele não tiver um menu, ele não é um site, ele é uma coisa. Então devemos criar isso aqui. Você adiciona. Eu vou aqui salvar. Salvar a organização. Vou voltar lá novamente. Espera carregar. Pronto. Agora eu vou vir aqui novamente nesse menu. Deixa eu subir aqui. Novamente aqui nesse menu. E você vai vir em postagens. Em postagens, você vai visualizar essa postagem para a gente estar pegando a URL dela. Pronto, essa postagem aqui. Você clica, seleciona e copia. Vou aqui novamente no início. Novamente eu vou até aqui. E vou vir em layout. Eu vou descer aqui. Vou clicar em editar. Eu vou estar excluindo aqui página inicial. E vou estar adicionando um link externo. Que nesse caso aqui seria como criar um blog. Eu vou estar colando aquela URL. Vou salvar o link. E eu vou salvar aqui também. Feito isso, você clica aqui em salvar organização. Clicar aqui em visualizar.
visualizar as alterações, né? E como você pode ver aqui tem um mini menu, né? Como criar um blog. Se eu clicar em como criar um blog, eu irei para esse post aqui. Na verdade, o blog está mostrando esse post aqui, ele irá servir como um post fixo, né? Deixa eu ligar aqui o Moz. Deixa eu recarregar aqui a página novamente. Pronto. Como você pode ver, o PA é 29 e o meu backlink ele está em uma página com o PA de 29, né? PA 29 e o link é esse aqui. Ele está fazendo linkagem para o meu site principal. Agora o que é que você vai fazer? Você vai vir até aqui e você vai vir novamente em layout. Deixa eu desativar aqui o mouse bar. Pronto. Em layout você vai clicar aqui, ó, em editar o navbar. Esse navbar ele mais prejudica do que ajuda, né? Ele tem algumas palavras aqui incluídas. É interessante que a sua palavra-chave ela esteja incluída nas primeiras 50 palavras-chave. Como criar um blog. E aqui também tem várias palavras-chave relevantes. Eu não quero isso aqui porque vai ficar como mais, o Google irá contar esse mais, irá contar próximo, irá contar blog, aqui já tem 3, irá contar o e-mail, né, o e-mail completo aqui, irá contar nova postagem e por aí vai, né? A contagem de 50 ela irá ser diminuída por causa desse detalhe aqui. Então você deve retirar isso aqui o quanto antes. Inclusive até no seu próprio site, o blog principal, você não pode incluir várias palavras antes da sua palavra-chave principal, né? A sua palavra-chave principal, o bot do Google, ele deve encontrar dentro das 50 primeiras palavras-chave. Aqui ele já encontrou. Não tem aqui 49 para essa aqui ser 50, né? Tem algumas palavras, mas é interessante que você retire ao máximo. Se você puder retirar, o que for desnecessário você tem que retirar mesmo. Você clica aqui, ó, em navbar. Depois você desce até aqui, você clica em desativado e você salva. Depois você clica aqui em salvar a organização. Vou aqui novamente no início. Visualizar. Pronto, eu acabei de retirar, né? Algumas coisas aqui na parte da estética, como o fundo, né? Você pode ver que o fundo ele tá alaranjado, aqui tem uma barra laranja também. Aqui em cima ele tá vermelho. Isso aqui ele não tem nenhuma interferência em SEO, né? Isso aqui é só a parte estética. O que importa mesmo é as palavras que está aqui incluída. O Google irá vir aqui através do boot dele, ele irá verificar aqui o blog, o título do blog é como criar um blog. Na descrição eu também tenho como fazer um site para gerar renda, que é relevante, e aprenda como criar um blog de nicho, né? Como criar um blog de nicho, como fazer um site. São palavras-chave relevantes e palavras-chave precisas. Eu tenho aqui saiba como criar um blog, saiba como criar um blog de nicho no título. Eu tenho também aqui no H2, saiba como criar um blog de nicho corretamente. Eu tenho também aqui no marcador, aquele marcador que nós acabamos de fazer, ó, como criar um blog de nicho. Eu também tenho. E tenho aqui também incluído nas palavras, inclusive até na própria imagem, né? Pronto, pessoal, acabamos de criar aqui um backlink de qualidade apontando para o nosso site, para o nosso blog principal. Fazendo isso, você irá conseguir melhores posicionamentos aí no Google. É interessante que você crie backlinks, e criando backlinks de qualidade, aí as coisas começam a aparecer, né? Os resultados começam a aparecer, o fruto do seu trabalho, né? Aqui embaixo eu vou deixar aqui na descrição um link para você ver